Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nessa videoaula a gente vai falar sobre alguns tipos de funções que existem, tá bom? São bem simples, é uma aula super simples, tá? A gente só vai ver qual que é a diferença de cada uma delas e a gente vai fazer alguns gráficos delas, tá bom? Então vamos lá. A primeira função é a função constante. O que seria a função constante? É a função, vou trocar aqui de cor, é o f de x, que é igual exatamente a um valor, a uma constante literalmente. Ou seja, quando você for construir o gráfico, então você vê que f de x é igual a 3, então você traça uma reta em y, como está aqui, e fala que esse ponto em y é o 3, certo? Se for menos 3, obviamente tem que ser abaixo do eixo x, beleza? E toda vez que você tiver uma função constante, o ponto no gráfico dela é representada por 0, que é a coordenada em x, tá bom? E a constante, que vai ser o valor da própria função, que é o próprio y, tá? E vai ser uma reta que passa em y. Função constante é simples assim. Pode ser raiz cúbica, desde que seja um número real, porque a gente está estudando no conjunto dos reais, beleza? Função identidade. Você pensa que é aquela função onde o y é exatamente igual ao x, certo? Então, por exemplo, é isso aqui mesmo, tá? É essa função mesmo, não tem nada diferente disso. É f de x igual a x. Ou seja, quando o x for 1, o y vai ser 1. Quando o x for 2, o y vai ser 2. Quando o x for 0, o y vai ser 0. E vai ser sempre igual os dois. Tanto que você vai ter uma reta passando pela origem, onde esse ângulo é exatamente igual a esse ângulo. Certo? Porque é a mesma distância dos dois eixos. Beleza? Porque f de x é igual a x. A função linear é um pouco diferente. Aí já há uma inclinação diferente. Porque você tem um a que multiplica o x. Então pode ser f de x igual a 3x. Pode ser 4x. Pode ser o próprio 2x. Pode ser o próprio x. Pode ser menos x sobre 2. Desde que seja uma constante multiplicando o eixo x. É isso que vai determinar a inclinação. Certo? Aí você constrói o gráfico de acordo com a função que ele te der. A gente vai fazer aqui mais abaixo. Função afim. A função afim é que a gente mais vai trabalhar porque as outras funções são casos particulares da função afim. Por exemplo, a função constante é quando você tem a igual a 0, porque aí vai ficar a 0 vezes x, o x sobe, só fica o b, que é uma constante, certo? A função identidade, o a é igual a 1, fica x, e o b tem que ser igual a 0, certo? A função linear fica a vezes x, então o b nesse caso vai ser 0, certo? Então a função afim, ela engloba todas as outras, aí depende do valor que você vai colocar para a, depende do valor que você vai colocar para b, tá bom? Mas como a gente vai trabalhar com a, x mais b, a gente vai considerar que o a é diferente de 0, por quê? Porque a gente vai trabalhar muito com função do primeiro grau. Então, adota que a é diferente de 0. Então, nesse caso aqui, a função constante não entra tanto, tá bom? Mas se você for estudar a função constante, o a tem que ser igual a 0, tá? Aí não vai ser do primeiro grau mais, tá bom? Mas se você quiser manter o grau da função, nesse caso, primeiro grau, então a tem que ser diferente de 0. A mesma coisa para a função linear, a mesma coisa para a função identidade, tá? O a é diferente de 0, função constante não. Então vamos lá. Aqui só deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Então nesse caso aqui, com exceção, tá? Que eu não coloquei aqui, com exceção. Gente, eu acho que exceção é assim que escreve, tá? Eu tenho dificuldade de escrever exceção, é isso mesmo que vocês ouviram. Com exceção da função constante, tá? Da função constante. Porque, o professor falou que a função afim e função constante também é uma função afim. Não, tá bom? Não é, só estou falando que se você quiser transformar a função afim numa constante, o a tem que ser igual a 0. Mas como a função afim, por definição, o a é diferente de 0, então você não vai transformar ela numa constante, tá bom? Porque a gente está trabalhando com função do primeiro grau, beleza? Porque aqui nesse caso, na função constante, o a é igual a 0. E, então, a função afim, o a tem que ser diferente de 0 para ser uma função afim, tá bom? Então, elas são bem diferentes. Então, vamos lá, vamos construir uns gráficos. Bom, construa o gráficos, nossa, eu sou bom de português, construa os gráficos das funções abaixo. A primeira função, y igual a 2x mais 1. O que você tem em mente? Como a gente está trabalhando com reta, para você construir uma reta, você precisa de pelo menos 2 pontos. Só.
Para você ter uma reta, você precisa de pelo menos 2 pontos. Então a gente vai construir gráficos usando 2 pontos. Quais pontos a gente vai usar? O ponto que você quiser. O ponto que você quiser. Mas eu vou usar esses 2 pontos aqui. Quais? Eu vou usar um ponto que eu vou chamar de raiz. Raiz da função, tá bom? A raiz da função é quando y é igual a zero. Beleza? Aí eu vou achar determinado valor para x. E o outro ponto vai ser aquele ponto onde o x é zero, tá? Que vai ser o do termo independente. Então, eu vou colocar aqui termo independente, tá? Termo independente de x. Independente de x. Que é quando o x é igual a zero, certo? Mas não é obrigado a fazer gráfico usando só esses 2 pontos. Você usa o ponto que você quiser, desde que sejam pelo menos 2. Se você quiser chamar o x de 3, quiser chamar o x de 10, funciona, tá? Mas eu vou trabalhar com esses 2 pontos, que a gente vai falar bastante deles daqui pra frente, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Quando o y for zero, então a gente vai ter 2x mais 1 igual a 0. Aí você isola o x, né? Então, 2x igual a menos 1, portanto, x igual a menos meio. Beleza, então a raiz da função é menos meio. E quando eu tenho termo independente? É mais fácil de fazer conta. É quando x é igual a 0. Então, você vai ter y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Portanto, y é exatamente 1. Ah, professor, e quais são os pontos? Aqui nesse caso, quando o x é menos meio, o y é 0. E aqui, quando o x é 0, o y é 1. Beleza, achei os 2 pontos que eu queria. Agora você constrói o gráfico. Então fica assim. Menos meio x, né? E o y vai ser 1. Vou fazer mais ou menos aqui. Então vamos fazer primeiro o termo independente? Vamos colocar aí. O gráfico é interessante, é que vocês façam ele proporcional, tá? Como assim proporcional? Por exemplo, eu vou adotar aqui, obviamente, o ponto de encontro é sempre zero, vou fazer uma cor mais clara. O ponto de encontro dos eixos é o ponto 0, 0, tá? Então eu vou colocar aqui 1 é aqui. Então essa distância equivale a uma unidade. Então eu tenho que adotar mesmo padrão aqui, ó. Vai ficar mais ou menos proporcional ao gráfico. Então aqui é 1, beleza? Então aqui mais ou menos aqui atrás é 1. Não vai ficar perfeito, mas já é porque é um esboço gráfico. Mas é interessante que vocês sigam um padrão de distância para ter um gráfico mais próximo do real, certo? Que é menos 1, né? Beleza. Tá, então o primeiro ponto é 0 e 1. Quando o x é 0, o y é 1. Então você marca aqui o primeiro ponto. Tá marcado. Aí o segundo ponto é a raiz, que é menos meio e 0. É quando x é menos meio. Então menos meio está onde? Está entre menos 1 e 0. Então é metade do caminho. Aqui, ó. E como o y é 0, então o outro ponto é exatamente aqui. Ou seja, agora você liga essas duas retas. Vamos tentar fazer uma retinha, legal? Então vai ser mais ou menos assim. Passa aqui. Pronto. Então essa reta, ela representa a função 2x mais 1. Lembrando que é só um esboço, porque como é uma reta, ela é infinita, tanto para baixo quanto para cima. Certo? Portanto, nosso esboço está feito. Então vamos fazer aqui mais uma funçãozinha, para a gente brincar. Vamos fazer aqui. Deixa eu pegar aqui no meu livro. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Achei. A letra B. Y é igual a menos x mais 3. É a mesma ideia. Você vai pegar a raiz e o termo independente, certo? A raiz eu sei que ocorre quando y é igual a 0. Portanto, menos x mais 3 é igual a 0
menos x igual a menos 3, portanto, x é igual a 3. Ou seja, que ponto que é esse? Quando o x é 3, o y 0. E o termo dependente é quando o x é 0. Então aqui vai ficar y igual a menos 0 mais 3. Portanto, o y é igual a 3. Ou seja, o nosso pontinho vai ser x é 0, o y é 3. Lembrando sempre, tá? Quando você for construir gráfico, a coordenada da esquerda é x e a da direita é y, tá? Isso aqui não muda, beleza? Bom, então vamos construir o gráficozinho agora. Três e 3, né? Bom, então vai ser algo mais ou menos assim. X e y. 3 e 3. Bom, o termo independente é 3. Certo? E a raiz também vai ser 3. Então só deixa eu ver se não fiz nada de errado. Tá, é isso mesmo. Então aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza, tá bem? Tá padronizado, ó. 1, 2, 3. Pronto. Então, como aqui o termo independente, o x é 0, o y é 3, então você vai pintar em cima do 3. E aqui na raiz é o contrário, o x é 3, o y é 0. Aí você desenha a reta. Vou fazer de verde. Mais ou menos assim. Beleza, construir, certo? O que vocês observam aqui? Aqui, diferente da função aqui de cima, a reta está crescendo. Como assim crescendo, professor? Conforme o x vai indo para a direita, obviamente... Opa, deixa eu fazer o lápisinho aqui. Conforme o x vai aumentando de valor, ou seja, indo da esquerda para a direita, né? O x aumenta da esquerda para a direita, o y está o quê? Está crescendo. Por quê? O número que multiplica o x é positivo, então ele vai crescer, certo? Aqui nesse caso é o contrário, o número que multiplica x é negativo. Então, conforme o x vai crescendo, o y, a função vai decrescendo. Então, quando o número que multiplica x é positivo, a função cresce. Quando o número que multiplica x é negativo, a função decresce. Beleza, galera? Gente, construir gráfico de função do primeiro grau é simples, tá bom? Funciona para qualquer gráfico de função do primeiro grau. Então, a gente vai fazendo passo a passo como se fosse uma escadinha. Muito obrigado por essa videoaula. Até a próxima.